Bom dia a todos. Então, o que nos cabe falar hoje é sobre ressurreição e reencarnação. Obviamente que quando nós falamos sobre ressurreição e reencarnação, obviamente é preciso a aceitação da existência de que algo sobrevive o corpo físico, no nosso caso, o espírito. E no nosso caso ainda, no caso dos espíritas, nós ainda conseguimos acrescentar mais um componente nessa crença que é Deus. Então, quando nós falamos em ressurreição ou reencarnação, que é para entrar nesse debate, nós partimos então da premissa da existência de espíritos e, obviamente, da existência de Deus, norteando a criação. Então, esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que vai dos itens 5 a 9. As palavras de Jesus, com relação a esse tema, ele diz o seguinte: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, num primeiro momento, nessas colocações de Jesus, causa um pouco de desconforto, porque quando a gente pensa que nascido da carne, é fácil de nós entendermos. Mas quando Jesus fala que é nascido do Espírito, é Espírito, e nós partimos do princípio, então, que o Espírito não é gerado ou formado pelo Espírito, por outros Espíritos, assim como os pais, no caso do corpo físico, então a gente começa a necessidade de interpretar as palavras de Jesus. O que é interessante que esses ensinamentos de Jesus, todos eles, precisam passar por uma avaliação, sempre uma interpretação do significado, do que ele quis dizer naquele momento. Para nós espíritas, que temos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa tarefa é bem mais simplificada, porque Kardec já fez grande parte do trabalho e depois, em Instruções dos Espíritos, nós temos uma continuidade dessa avaliação. Então a gente consegue, recorrendo lá a Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz uma explicação mais acertada, ou esclarece esse tema, melhor dizendo, onde ele diz o seguinte: que Jesus estabelece uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Então, na colocação de Jesus, sendo esclarecido por Kardec, deixando claro para nós como abordar, então nós temos duas coisas bem distintas no final: matéria e espírito, corpo físico e espírito. Então, avaliando ressurreição e reencarnação, o debate sobre esses dois tópicos, sobre essas duas definições, ou melhor, conceitos, nós precisamos partir do princípio que carne, matéria é uma coisa, espírito é outra coisa, e que no processo encarnatório um atua sobre o outro para uma determinada finalidade. E Jesus continuou: o espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Essas colocações, quando a gente pensa Jesus há quase 2000 anos atrás, trazendo essa informação, essas palavras, e o homem tendo que interpretá-las, deve ter sido muito difícil, creio eu. Especialmente num primeiro contato. E hoje nós temos uma oportunidade de debater e aprofundar sobre essas questões, que é o que nós pretendemos fazer nesse momento. Então, o Espírito sopra onde quer. Essa é uma questão. O Espírito sopra onde quer. Eu continuo sendo Espírito, encarnado ou desencarnado, eu continuo sendo Espírito, certo? E por isso que ele diz mais embaixo: contudo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, no final,
nós precisamos compreender que, independentemente do fato de estarmos encarnados ou não, a nossa natureza básica é o ser espiritual. Então continuamos sendo espíritos. Sendo espíritos, nós ainda sopramos onde queiramos, certo? A partir do momento que o homem seja nascido do Espírito, a partir do momento que ele traga as suas prioridades no direcionamento, na condução da sua existência. Então, o homem que é nascido do Espírito, nós vamos interpretar como aquele indivíduo que prioriza a sua essência espiritual. E por isso, ele continua livre. A gente fala tanto que a carne aprisiona o Espírito, mas a carne vai aprisionar o Espírito enquanto ele se mantém preso ao Espírito. A partir do momento que o homem seja nascido do Espírito, ele se reconhece como tal, e ele então tem uma liberdade, ou ele usufrui, ou pode usufruir de uma liberdade bastante grande, essa liberdade enquanto espíritos. Para entender um pouco mais essa questão, nós vamos recorrer no Livro dos Espíritos, e nós temos a ubiquidade. Antes, de entrar no Livro dos Espíritos propriamente dito, vamos tentar entender a interpretação, só para conformar os conceitos sobre ubiquidade. É a propriedade de se estar em todos os lugares ao mesmo tempo, cujo sinônimo seria a onipresença. Onipresença, por sua vez, conduz à onisciência. A partir do momento que o indivíduo estaria em todos os lugares, ele saberia tudo o que acontece em todos os lugares também. No livro A Gênese, no 5º livro da Codificação Espírita, Kardec traz para nós o seguinte: onipresença é uma das propriedades de Deus. Obviamente que necessitamos compreender que a nossa visão de Deus é extremamente limitada. Portanto, os atributos com os quais tentamos compreendê-lo são também limitados. Então, nós trabalhamos com o conceito de Deus com uma visão muito limitada. Então, obviamente que a nossa avaliação possível no momento em que nós nos encontramos na nossa caminhada evolutiva também se dá de uma forma limitada. E essa premissa da nossa limitação precisa permear todos os nossos estudos para tentarmos entender o que está além da nossa capacidade de interpretação. O espírito, que é uma questão interessante e apresenta variantes de entendimento. Quando a gente pensa em espírito, às vezes parece para nós que é uma coisa muito fácil, muito lógica, muito perceptível. Mas quando a gente pensa que nós analisamos tanto a divindade quanto a nós mesmos, seres espirituais, com uma visão limitada, existe uma gama de possibilidades que vão muito além daquelas que nós podemos imaginar. E na questão 92, Kardec pergunta: tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Essas questões, as colocações de Kardec, a forma como ele questiona esses espíritos, é sempre muito interessante. E a gente precisa prestar muita atenção para tentar entender a pergunta. Muitas vezes a gente se detém em entender a resposta, mas poucas vezes nós nos detemos em entender a pergunta de Kardec, que não são triviais. Mesmo uma pergunta aparentemente simples como essa, não é trivial. Então isso aqui não é resposta, é só uma colocação nossa, de interpretação dessa pergunta. Então nós vemos nessa pergunta que Kardec, ele faz duas perguntas distintas. O que aparentemente é uma pergunta só, mas se nós formos depurá-la, nós verificamos que são duas perguntas distintas. A primeira com relação à ubiquidade propriamente dita. Se o espírito pode se dividir. Mas ele também pergunta se o espírito pode existir.
em mais de um ponto, certo? E, obviamente, por existir em mais de um ponto, a gente pode entender como se manifestar em mais de um ponto. Então, isso é bastante interessante, porque são duas questões. Uma coisa é o espírito se dividir, e outra coisa é o espírito se manifestar em mais de um ponto. E é isso, no final, que Kardec coloca quando ele, em uma pergunta aparente, mas ele, na verdade, faz duas perguntas para os espíritos. A resposta também ela não é trivial, precisa ser analisada passo a passo. Então eles começam com a resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito. Então já estamos cientes disso. Ponto. Não pode haver a divisão, então ponto. Então fica claro que o espírito não se divide. Mas quando a gente vai para a onisciência acreditada a Deus, então Deus é onisciente, também não está implícito que haja alguma forma de divisão da divindade. Então, quando a gente fala que Deus é onisciente, não estamos querendo dizer que haja uma divisão onde Ele vá se manifestar ou estar presente, melhor dizendo, em todos os pontos para que Ele possa saber de tudo o que acontece. Porque se Ele se dividisse, se nós partíssemos do princípio que ocorre uma divisão da divindade, então seria o conceito de múltiplos deuses. Como só existe um Deus, Deus também não se divide, mas Ele sabe de tudo o que acontece. Ele está onipresente, no sentido de saber tudo o que acontece. Só que a resposta dos espíritos não parou ali. Ele continuou. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Então, a partir do momento que eu não me divido, eu também irradio para todos os lados. Eu enquanto espírito, certo? Todos nós enquanto espíritos. Nos dividimos? Não. É um só? É. Mas irradia para todos os lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Então a gente começa a perceber que esse espírito irradiando, ele pode se manifestar em vários pontos sem que necessariamente haja uma divisão. Porque quando a gente vai analisar ou analisamos o espírito propriamente dito se manifestando, nós trazemos muito para o referencial do corpo. Então eu, enquanto corpo, estou aqui, não irradio para lugar nenhum, certo? E nós tendemos a avaliar o espírito da mesma forma. Mas quando a gente sai dessa avaliação comum e considerando o espírito como uma gama de possibilidades muito diversas e desconhecidas ainda, nós podemos pensar que ele irradia. Irradiando, ele se manifesta em vários pontos. E aí eles dão o exemplo do Sol, que é somente um, mas ele irradia para todos os pontos, e mesmo assim ele não se divide. Então, apesar de não se dividir, o espírito pode atuar em diferentes pontos. Além disso, supondo que para agir é necessário saber, pode-se dizer que o espírito pode saber o que acontece em diferentes pontos. Então, o fato de o espírito não se dividir não o impede de conhecer o que acontece em diversos pontos, e não apenas num só. Tá certo? E aí a gente tem lá, quando Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, e ouve a sua voz. O mesmo se dá com o homem que é nascido do Espírito. Então, o que nós somos capazes de fazer depende exclusivamente da nossa relação com o nosso corpo. O que nós consideramos do que na verdade nós somos. Nós somos corpo ou nós somos espíritos? Como eu me enxergo? Essa na verdade é a grande questão. Então Deus é onisciente e onipresente.
O Espírito, nós podemos dizer que ele é multipresente e multisede. Essas palavras não existem, certo? Mas é só para a gente poder fazer a distinção da divindade. Então, obviamente que a onisciência e a onipresença de Deus é muito mais abrangente do que uma multipresença, entre aspas. Enquanto espíritos, podemos atuar e saber o que acontece em variados pontos. E esse é um princípio básico, por exemplo, da dupla vista, a capacidade de alguns médiuns têm de saber o que acontece em outros pontos de onde o corpo se encontra, onde o espírito está atuando de uma forma mais intensa, e também com relação a tempo. Então, a dupla vista está relacionada não apenas às questões espaciais, mas também às questões temporais. Então, nós vemos que a possibilidade do espírito é muito mais ampla do que muitas vezes nós consideramos. Tá bom até aqui? Certo? Então essa é a premissa básica quando nós pensamos nessas possibilidades do espírito, porque isso tudo está diretamente relacionado com reencarnação ou ressurreição, para nós entendermos, né, se é uma coisa, se é outra, se esses dois conceitos se confundem na verdade. Respondeu-lhe Nicodemos. Então é nessa conversa de Jesus que está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós só pensamos, obviamente, as partes que nós iríamos utilizar no nosso estudo. Mas obviamente que a leitura do capítulo como um todo, para entender o nascer de novo, passa a ser fundamental para a nossa compreensão. Então nessa conversa com Nicodemos, Nicodemos respondeu a Jesus, porque estavam tratando lá de nascer de novo. Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Chutei. Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Essa colocação toda, o que nos interessa, principalmente para o nosso estudo aqui, é esse final. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, para nós, e é o que Jesus fazia, e por isso ele utilizava por parábolas, para entender as coisas do céu, ele usava exemplos e explicações das coisas da terra, para fazer a contraposição. Então a gente só consegue entender o que não conhecemos a partir do momento que comparamos com aquilo que conhecemos, certo? E aí nessa comparação, uma explicação um pouco mais para poder então acessar ou ter um conhecimento daquilo que não se conhece ainda. A reencarnação, ela está relacionada à distinção entre os fenômenos materiais, coisas da terra, e a do espírito, coisas do céu. Não se pode tomar uma coisa pela outra. Então, o princípio básico de reencarnação é nós partimos do princípio que existe uma distinção muito grande entre as coisas da terra, que seria o nosso corpo, com as coisas do céu, que seriam nossa existência enquanto espíritos. Então, quando Jesus traz essas colocações, é para começar lá a nos incitar à busca da nossa própria essência, que somos seres espirituais, utilizando o corpo físico, a nossa experiência material, como uma ferramenta, não como uma finalidade. Então, a encarnação é uma passagem e não a finalidade. Se eu tomo isso como finalidade, eu vivo para quê? Se eu tomo isso como uma passagem, eu utilizo como uma ferramenta para alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser a continuação do nosso estudo.
Novamente recorrendo ao livro dos Espíritos, que a gente não tem como sair do livro dos Espíritos ou da codificação como um todo. Falam de Deus e Espírito na codificação, mais precisamente aqui no livro dos Espíritos, que quando a gente compara as perguntas e as respostas, por isso que a pergunta de Kardec é fundamental, entender a pergunta primeiro, para depois entender a resposta. Ele pergunta na questão 1 que é Deus, e eles falam que é a inteligência suprema, que é Espírito, é o princípio inteligente. Então nós vemos o ponto em comum entre Deus e Espírito é a própria inteligência. Então se a gente pensa, qual é o ponto em comum entre Deus e Espírito? É a inteligência. Pode-se dizer que Deus é infinito, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Com a natureza íntima do Espírito, não é fácil analisar com a vossa linguagem. Então, no final, o que é Espírito, o que é Espírito e o que é Deus, não é fácil de analisar com a nossa linguagem, e eles parecem que respondem, mas eles não respondem. Só dizem assim, vocês não vão saber. Né? Pareceu que respondi, mas eu não respondi. E que eles sabem, mas só que está acima da minha capacidade. Então não adianta me dizer que eu não vou compreender. Certo? Então nós percebemos uma relação entre Deus e Espírito muito próxima. Muitas vezes a gente tem como uma coisa muito separada, mas não é. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos criações de Deus, nós temos que ter pontos em comum. Tudo aquilo que eu crio, através da minha vontade, através da minha intenção, eu crio algo que está relacionado com a minha essência. Eu crio alguma coisa que está relacionada com aquilo que eu sou. Obviamente, se nós jogarmos para Deus, também podemos perceber a mesma coisa, ou alguma coisa semelhante. Então, quando consta que Deus criou o homem sua imagem e semelhança, muitas vezes a gente pensa que é com essa forma aqui, certo? E aí teve Deus, criou-se a imagem do Deus antropomórfico, mas nós podemos entender imagem e semelhança como uma questão de inteligência, que são os pontos em comum, certo? Então nós somos seres inteligentes? Somos. Deus é um ser inteligente? É. Obviamente que existe uma distinção, não estamos fazendo uma igualdade, não estamos igualando uma coisa com a outra, mas o ponto em comum, isso passa a ser fundamental. Então Deus e Espírito são ambos correlacionados pelo fator inteligência. Contudo, denota uma hierarquia nessa inteligência. Uma é a inteligência suprema, certo? Que deve se entender como a própria... inteligência suprema, e o outro por princípio inteligente. Qual é a diferença básica? A inteligência suprema é a própria inteligência em si, certo? É aquilo. Inteligência o que é? É isso. Agora, por princípio inteligente, deve-se entender como uma propriedade de surgir e aprimorar a inteligência. Então, quando nós temos no Livro dos Espíritos as referências ao princípio inteligente, muitas vezes entende-se como que seria uma criação, existe uma confusão com relação princípio inteligente e espírito, como se Deus criasse duas coisas distintas, mas Deus criou uma coisa só, são os espíritos. Agora, o princípio inteligente está relacionado com uma propriedade. E essa propriedade é o quê? De surgir e aprimorar a inteligência. Esse aqui é o ponto principal que diferencia o Espírito de Deus. Um é a própria inteligência. O outro apresenta uma propriedade de surgir e de aprimorar essa inteligência. E esse aprimoramento, obviamente, vai seguir para todo sempre, porque nós nunca nos igualaremos à própria divindade. Então nunca teremos a inteligência, mas estaremos sempre aprimorando a nossa inteligência. Então quando a gente pensa em ferramenta,
as ferramentas que Deus, a inteligência, disponibiliza para o princípio inteligente, nós devemos pensar sempre que são ferramentas para o aprimoramento da inteligência. Então, quando a gente pensa, seja ressurreição ou reencarnação, que a gente não definiu o que é, mas pretendemos até chegar ao final, espero pelo menos, nós sempre devemos pensar nisso, analisar como uma ferramenta. Qual é o conceito mais adequado para uma ferramenta de aprimoramento da inteligência? O conceito de ressurreição ou o conceito de reencarnação? No final, o ponto, do nosso estudo é exatamente esse. Qual o conceito que descreveria uma ferramenta mais adequada para o aprimoramento da inteligência? Certo? E por individualização do princípio inteligente, nós devemos pensar que é exatamente o processo de criação de Deus. Quando ele pega essa propriedade de surgir e aprimorar a inteligência e dá surgimento à inteligência. E aí é a individualização do princípio inteligente. Ele pegou o princípio e individualizou. Surgiu a inteligência, a criação do espírito, e cabe a esse espírito, então, aprimorar a sua inteligência. Tá bom? Então, Deus e espírito, o único referencial é uma propriedade específica, a inteligência, como nós já falamos. Não há sentido em considerar um independente do outro, que são inferior. Então o supremo está relacionado a uma qualidade superior. Então o superior só existe em contraposição com o inferior. Esse andar é mais alto do que o de baixo, mas em compensação mais baixo do que o de cima. Então é uma questão diferencial. Então a suprema só passa a ser válido na comparação com o inferior, que é o espírito. E princípio inteligente, ele também só é válido quando se considera a inteligência em si mesma, que é Deus. Então, o princípio inteligente, ele só faz sentido e só pode ser analisado quando comparado com a inteligência em si mesma, que no caso é Deus. Então, não tem como nós avaliarmos inteligência suprema ou princípio inteligente destacado um do outro. Então aí nós partimos do princípio, da existência de Deus e da existência do Espírito, trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Livro dos Espíritos, questão 77. Kardec novamente pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta? Então, quando pensa emanação ou porção da divindade, nós estamos pensando exatamente em uma quebra de Deus em várias partes, certo? Uma divisão da própria divindade. E por isso, denominados filhos de Deus. Então, nesse processo de perguntas de Kardec, ele vai cada vez aprimorando as perguntas de uma forma ordenada para alcançar ao entendimento que ele deseja. Então, ele já tinha perguntado se o espírito pode dividir-se. Ele falou que não. E aqui ele vem perguntar se Deus pode dividir-se. Certo? Porque apesar de várias porções de Deus trazer um conceito de vários deuses, mas se são porções de um mesmo Deus, a gente poderia considerar como se fosse um Deus único. E eles falam que não, são obras de Deus. Então, os espíritos não são uma porção de Deus, mas são obras de Deus. Qual a máquina é do homem que a fabrica? Sabes que quando se faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama sua filha. O mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, aqui fica claro, eu não sou uma porção de Deus. Eu não sou uma porção de Deus, reforça o conceito do princípio inteligente. Certo? Princípio inteligente que deu surgimento à inteligência, e essa inteligência
pode e deve ser aprimorada. Então Kardec vai, perguntando em alguns pontos para se ter formar um corpo de ideia mais adequado para o entendimento. Só que existe um outro ponto que precisa ser avaliado quando nós falamos em inteligência, princípio inteligente, surgimento e aprimoramento dessa inteligência. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Esse também é um ponto que faz muitas vezes muita confusão de entendimento. A questão da eternidade. A questão da eternidade é alguma coisa que nós nos vemos a braços para entender muitas vezes. E aí ele pergunta, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do Espírito é que é eterna. Então nós temos no livro dos Espíritos que a vida do Espírito é eterna. A partir do momento que nós somos obras de Deus, Deus é eterno, e esse princípio inteligente é de toda a eternidade, então nós temos como uma lógica que a vida do Espírito está também atrelada à eternidade. Normalmente se usa o termo imortal para o Espírito, mas em nenhum momento na codificação eles usam o termo imortal para o Espírito. A referência básica é a vida eterna do Espírito, para se entender a eternidade. O que causa essa dificuldade é que a gente avalia a vida do Espírito com relação à nossa. A eternidade para a minha vida estaria relacionado com o tempo, coisas da terra. Quando a gente pensa em vida de espírito, precisamos nos abstrair das coisas da terra e precisamos levar para as coisas do céu. As coisas do céu, a avaliação de eternidade sobre as coisas do céu é completamente diferente do que nós consideramos como eternidade para a vida do espírito. Então está lá Jesus que falou, se você não entende quando eu falo das coisas da terra, como entender quando eu falo das coisas do céu? Então nós precisamos abstrair uma coisa da outra. Não tem como eu avaliar o espírito, a vida do espírito, comparando com a vida do corpo. Certo? A do corpo é que é transitória e passageira. No final ele traz aqui o que Jesus colocou lá atrás. Separa uma coisa da outra. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Novamente nós temos uma referência de eternidade para a existência do espírito. Quando a gente leva para o princípio inteligente, surgimento e aprimoramento, nós forçosamente precisamos também levar para a eternidade. Os espíritos tiveram princípio, ou existem como Deus de toda a eternidade. E aqui fica, traz um pouco uma questão do entendimento. Se não tivesse sentido o princípio, seriam iguais a Deus. Então tá bom. Então a gente toma esse princípio, como por exemplo os nossos filhos. Eu já existia, e aí meu filho teve um princípio. Começou baseado a partir de um determinado momento. Essa avaliação nós temos. Então nós sabemos que, por princípio, é uma distinção de Deus, é uma criação de Deus. Como lá atrás o Espírito é uma criação de Deus, ele precisa ter um princípio quando comparamos com Deus. Novamente é uma questão comparativa. Princípio é uma questão comparativa. Princípio e fim. É sempre comparativo. Nada sabemos. Então, novamente, nada sabemos em conformidade. Eu estou falando um pouco rápido porque senão vai dar tempo. A resposta desses espíritos continua. É interessante que eles vão trazendo o conceito aos pouquinhos. E eles dizem assim: podes dizer que não tivemos princípio? Se quiserdes com isso significar que, sendo Deus, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Então, quando eu pego e comparo a existência do Espírito e atrelo a existência de Deus, aí nós vamos levar para o conceito de que o Espírito não teve um princípio.
certo? Eu só ponho o princípio para distingui-lo da divindade. Quando eu não tenho mais necessidade dessa distinção, eu já sei que um é criado pelo outro, o Espírito é criado por Deus, eu posso trabalhar como um Espírito na eternidade, juntamente com Deus. Ficou claro isso? Mas, novamente, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, esse é o mistério. Então, a partir do momento que nós temos a aceitação da existência de Deus, temos a certeza da existência de Deus, temos a certeza da existência do Espírito, nós temos a certeza de que o Espírito é uma criação de Deus, eu já não preciso mais estabelecer uma relação para fortalecer as minhas crenças. Certo? Então, não preciso mais considerar e usar todo assim um aparato de palavras para fazer uma distinção entre Deus e Espírito, porque eu já sei que essa distinção existe. Como é que é essa distinção? Um é a inteligência em si mesmo, o outro é o princípio inteligente. Preciso de algo mais? Não. Eu preciso, fazer a distinção nas colocações, que o Espírito é imortal, Deus é eterno, porque o Espírito nunca vai chegar a Deus? Também não. Eu posso muito bem trabalhar com esse Espírito, existindo desde toda a eternidade, mas sabendo que um é criação do outro. É a subordinação. Então, no final, não importa as palavras que eu use. Eu tenho que me colocar subordinado à inteligência suprema. Eu tenho que me colocar subordinado a um processo evolutivo que eu preciso aprimorar a minha própria inteligência. No final, que a gente precisa isso. E aí facilita muito a forma como nós nos relacionamos com o processo evolutivo. E essa grande confusão entre ressurreição e reencarnação, ela acaba se desfazendo. Deus e Espírito são ambos correlacionados pelo fator inteligência. Esse é o ponto principal, um dos pontos principais. E isso a gente não pode deixar de considerar, porque a minha subordinação a Deus está atrelado à questão de inteligência. Denota uma hierarquia em termos de inteligência. Eu sei que esse slide a gente já apresentou, estamos só fortalecendo o conceito. Por princípio inteligente, deve-se entender como uma propriedade de surgir e aprimorar a inteligência. A reencarnação ela está relacionada com o aprimoramento da inteligência. Por isso, não pode ser o conceito de ressurreição. Quando nós partimos de toda essa relação entre nós e Deus, aí tiramos todas as dúvidas com relação à reencarnação ou ressurreição. Ressurreição é uma existência só. Em termos de aprimoramento de inteligência, quando nós pensamos na vida eterna, não faz muito sentido. 150 anos, colocar a média de vida para nós. Eu não falo menos porque tem alguém aqui no limite, Então a gente joga para 150. 150 anos, mesmo que fosse 150 anos, 200 anos, é muito pouco tempo para uma existência que está atrelada ou relacionada com a eternidade, como ferramenta de aprimoramento. Penso em ferramenta de aprimoramento para algo que está relacionado com a vida, com a eternidade. Nós precisamos pensar numa sucessão de possibilidades, e essa sucessão de possibilidades, o que está relacionado ao conceito de reencarnação e não o conceito de ressurreição. Deu o nosso tempo certinho? Deve vir. Tá, você disse 10h45, foi? Então tá ótimo. Quando nós passamos a avaliar, no final, vamos tirar conceitos arraigados que trazemos na nossa mente,
Porque quando a gente se coloca, né, espírito imortal, é interessante que espírito imortal não existe. A imortalidade, ela só existe quando comparada com a mortalidade. Tinha um programa que eu gostava muito de ver, que eram os imortais. E eram pessoas que, por um motivo qualquer, elas não morriam. E elas continuavam, né, enquanto corpo. Por que nós podemos, naquela questão do filme, por que eles podem ser referenciados como imortais? Porque eram comparados com os mortais. A partir do momento que não existe espírito morto, não pode existir espírito vivo. Por isso também não pode existir a imortalidade para o espírito. Então, vida de espírito é um eufemismo correlacionado com a nossa existência corporal. O espírito simplesmente é. Então, se não existe espírito morto, não existe espírito vivo. Existe um estado. Esse estado do ser é que é a manifestação desse princípio inteligente ou dessa inteligência. Quando a gente começa a tirar, né, todos esses subterfúgios, essas questões que muitas vezes confundem a nossa mente e a gente não sabe muito bem onde a gente está no panorama maior, a coisa simplifica muito. Porque eu já deixo de me preocupar com a mortalidade. Certo? Porque enquanto a gente continua falando espírito imortal, é decorrente da nossa preocupação com a nossa própria mortalidade. Então, de alguma coisa, nós queremos nos convencer de que não morremos. Que a busca, né, de todo tempo a gente vê na história, inclusive, né, nos filmes, livros, romances, etc., a busca dessa imortalidade, a busca da juventude eterna. Nós temos um problema sério com a mortalidade, com a nossa própria mortalidade. E aí, a gente largando isso um pouco e nos enxergando como nós somos, um espírito, um estado de ser, cujo principal objetivo da nossa existência, pelo menos para nós nesse momento, é o aprimoramento da inteligência, nós passamos a considerar a reencarnação como uma ferramenta para aprimorar a inteligência. Certo? A partir do momento que isso é uma ferramenta, eu preciso utilizar tudo aquilo que ela me oferece para aprender mais. Certo? E, obviamente, quando a gente passa a prestar atenção nas coisas que acontecem conosco, porque aí eu já parto do princípio, tudo o que acontece comigo é uma ferramenta, é decorrente dessa ferramenta para eu aprimorar a inteligência. Se eu quero ter o máximo de proveito da encarnação, eu estarei atento para tudo aquilo que essa ferramenta se manifesta, tudo aquilo da forma como essa ferramenta se manifesta para mim. A partir do momento que eu presto atenção, eu estou atento para os eventos. Então eu passo a prestar atenção. E aí eu estou num estado de atenção. Como o meu estado de atenção é me aprimorar essa inteligência, eu então estou atento para fazer o melhor uso possível. Certo? Quando nós chegarmos nesse estado de estar atentos para fazer o melhor uso possível da ferramenta, nós alcançaremos o famoso estado de prece que muitas vezes não se entende o que seja. O estado de prece, né, 24 horas por dia, é aquele estado em que estamos atentos para essa ferramenta se manifestando para nós e eu querendo fazer o melhor uso possível. As preces, obviamente, que nós utilizamos nos momentos de prece, em que nós elevamos o nosso pensamento para Deus, para Jesus, né? Fazemos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, aqueles são momentos de prece. Fundamental? São. Mas também é fundamental o estado de prece. Só que no estado de prece não é ficar
né, 24 horas por dia pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando nessa espiritualidade, agradecendo. O estado de prece é prestar atenção. Por que Deus me colocou aqui? Por que nós estamos nessa encarnação? Então, se eu presto atenção nos seus desígnios, eu estou em estado de prece, eu estou diretamente ligado a Ele. Porque eu estou pensando não nele, diretamente, Deus, 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 mas estou atento para o que Ele espera de mim. Quando eu começo a ficar atento para o que Deus espera de mim, aí eu passo a trabalhar para a finalidade da criação. O que é a finalidade da criação? Então sei descrever, mas eu posso dizer é que quando eu estou atento para o que Deus programou para mim, para o que Deus espera de mim propriamente dito. Então nessa encarnação, o que Deus preparou para mim são os eventos que nós vamos vivenciando ao longo da nossa vida. E se nós estamos atentos para aprender, nós estamos em estados de prece e estamos trabalhando para a finalidade da criação. Porque a finalidade hoje para mim, da minha criação, é eu aprimorar a inteligência através dos processos reencarnatórios. Então, novamente, esperamos ter contribuído um pouco para o entendimento de ressurreição e reencarnação e, obviamente, também o motivo pelo qual nós estamos aqui reencarnados. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar conosco.